noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui direto dos estúdios da Ubra, porque não tem como fazer televisão de casa ainda. Daqui a pouco até faço. Lá na Grenal me ofereceram a opção de fazer de casa. Eu disse, vai ser uma delícia fazer 5 horas de dentro de casa, dentro de um quarto, né? Que eu faço 5 horas de manhã lá e 1h30 à noite aqui. Mas estamos aqui só para começando, para informar, né? A gente tem que continuar. E, aliás, cumprimentar a nossa equipe de jornalismo que deu show hoje, né? Desde o começo da tarde, informando para e passo o que está acontecendo na sociedade. A Ubra TV, né, o nosso novo diretor, o João Carlos, com seus pares aqui, o pessoal do jornalismo, entenderam por bem fazer uma programação extensa e intensa. E como é uma TV independente, né, ligada à TV Cultura, mas com possibilidade de tomar atitudes independentes, a nossa TV Ubra deu show hoje, né? Show. Desde as 3 da tarde, dele com informações, com orientações, com sugestões, com análises. Quer dizer, isso aí mesmo é que nós estamos plantando aqui para colher depois. É uma nova estratégia, como já disse o Carlos Augusto, nosso novo diretor comercial há poucos dias. Uma programação mais intensa, extensa, voltada para as coisas da sociedade. E é por aí que nós vamos crescer e você vai vir junto conosco. Aliás, quero agradecer, estava comentando aqui com o Colbachini, com o Felipe Becker e com o Raul Rocha, a extraordinária adesão via Facebook. A modernidade chegou, a gente acompanhou, e tanto no Facebook quanto no YouTube nós temos ótimas adesões, cada vez mais progredindo no número de acessos, e isso é muito legal. Esse é um programa que vai fazer 41 anos esse ano. Vem de 1979 e nunca saiu do ar. Nunca saiu do ar. Quando eu apresentei o programa Balanço Geral na TV Record, como não podia colocar numa outra televisão Cadeira Cativa, enquanto fui apresentador do Balanço Geral, esse programa, que era tradicionalmente apresentado na TV Guaíba só às 9 da noite, passou para a Rádio Guaíba. Então, nunca esse programa saiu do ar. Nunca, em 41 anos. Armindo Antônio Ranzolin, Lazia Martins, Hilton Momba, que até o Antônio Augusto apresentou esse programa, Edgar Schmidt, num tempo largo, apresentou, consagrou esse programa como uma produção independente. E eu estou falando tudo isso porque mesmo nesses momentos aí de o cara poder relaxar, não, posso ficar em casa, vamos colocar um filme, vamos entregar para o jornalismo, porque não tem quase esporte, não. Vamos manter a tradição, porque como é uma TV independente, nós temos um espaço generoso para fazer jornalismo, linha aberta ao vivo, aqui durante o programa também, com a intervenção possível, provável e ao bel prazer do nosso jornalismo, que tem autonomia para entrar aqui dentro do programa sem problema algum, porque esta é a parceria também com a emissora. Dito tudo isso, Colbachini, já esfriou a cabeça ou nem chegou a esquentar? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite a todo o pessoal que acompanha o programa e são em várias opções ali pela internet, acompanhando um programa muito acompanhado, tem uma visibilidade muito grande, então estou muito feliz de estar aqui, né, de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, estar falando com os convidados, né, e é uma oportunidade muito legal. Estou tranquilo, né, fechei um ciclo que eu considero um ciclo muito bem executado ali no Internacional. Quantos títulos? Acho que foram uns 11 títulos, né? 11 nessa segunda passagem. E eu tive uma primeira passagem, agora uma segunda passagem para o Internacional, acho que foram Total 11 conquistas. Dá quanto? 10 anos? Não, a primeira passagem eu acabei ficando só 7 meses, porque o profissional do Caxias me convidou, e eu acabei saindo das categorias de base do Inter e indo para o profissional do Caxias. Nessa segunda passagem, né, comecei lá no juvenil, aí a gente conquistou algumas competições importantes, fui crescendo no clube e tive a oportunidade de chegar ao profissional, né, inclusive dirigindo a equipe profissional em 3 jogos, então saio da melhor forma possível, fiz o melhor que eu podia, né, e encerrei sempre com muita dedicação, com muito comprometimento, consegui fazer o meu melhor. Bom, o Colbachini disse que tem muitas maneiras de assistir, eu acabei não falando dos canais mais óbvios, né, o 21 da NET, o 19 da TVN e o 48.1 da TV Digital, que é o canal aberto. E teremos novidades na sequência que você vai gostar. Aí nós vamos triplicar a audiência. Espere. Felipe Becker. Boa noite, Rec. Boa noite aos convidados, boa noite aos telespectadores. Sub-23 estava com coronavírus?
Deus que me perdoe, né? Estou aqui na frente do Cobalcini, não vou ser hipócrita. Eu acho que foi uma decisão acertada da diretoria internacional. Por economia, estamos numa época muito difícil, né? Então, é muita gente num clube só. É muita gente. Eu tenho pena de alguns que não vão conseguir se reempregar, Cobalcini. Os meninos mais da comissão técnica ali, que tem menos nome. Tu acha que vai ser, não agora logo, porque estava difícil, mas tu acha que não vai ter dificuldade, né? E tu deve levar alguém da tua comissão junto. Mas o Internacional acho que fez certo. Infelizmente, ficaram pessoas desempregadas, mas eu não vou ser hipócrita na tua frente. Até porque eu sou um cara de opinião. Então eu acho que o Internacional fez certo. Raul. Uma satisfação aqui com o Cobalcini. Tu estava na praia com o Renato? Estava na praia jogando futebol? Lá no Rio de Janeiro. Não viu que eu estou bem bronzeado? Sim, eu vi. Eu tô bem bronzeado. E tu era parceiro do Renato, na época que vocês namoravam, na época que vocês eram... Tu andou criticando o Renato porque ele provocou como é que é? A suspensão do campeonato, né? E depois Para mim ele não provocou vazou nas redes sociais que ele estaria no Rio de Janeiro, mas... Não estaria, não? Não, no Rio de Janeiro ele está, mas não jogando futebol, né? Você sabe que não é notícia velha, fake news, que faz parte também, né? O Renato é polêmico desde sempre. Mas né? a ESPN botou imagens, várias, olha... tiraram a foto do cabelo dele atual e a foto que ele aparece na praia não tinha nada a ver. Então, mas faz parte disso. O Renato, ele cria essas polêmicas, atrai, porque ele depois ele acaba até levando isso... O cara que fez essa fake news aí é gênio. Não, mas é gente... Olha, para enganar a ESPN. Eu também entrei nessa Aliás, barra. o que mais tem, né, Rec, nas redes sociais... É caracha. É fake news, né? É notícia plantada, notícia... E o Renato está no momento... Tá, e se o Renato chegar aqui e o disser Grenal que não foi tão que ninguém bem tem e nada tal... a ver com isso? E se ele chegar aqui e disser que estava na praia e não tem nada a ver com isso? Bom, isso ele pode dizer. Que ele está no Rio de Janeiro, ele vai aonde ele quer. Mas até no Rio lá, tu deve ter observado também que os bombeiros vão para a beira da praia gritar para as pessoas irem para sua casa, sair da praia, sair de aglomeração. Então tem toda uma história. Mas isso faz parte do nosso futebol, do nosso esporte, criar essas situações assim, que é para movimentar mesmo os bastidores. Tira a praia da minha corneta, tá? A minha frase foi: engenheiro de obra pronta. Depois de Grêmio 3, São Luís 2. Sim, eu li nas redes sociais, Antônio. E tomei-lhe ferro de tudo que era. Alguns me pediram desculpas depois. Por quê? Se ele já sabia, e sabia porque viajou para o Rio de Janeiro, ele confirmou a minha tese. Mas vai querer faturar em cima de tudo no inferno, não. Para aí. Para aí. Eu tenho pouca paciência, sabe? De repente seja isso. E outra coisa que as pessoas confundem, eu me dou bem com o Renato. Conheço o Renato há 34 anos. Isso que eu ia dizer. Quantos anos 34 anos. O Renato ele é um foi grande, ele é um grande sujeito diferente. debochado, atrevido e tal, mas é um grande sujeito. E eu não tenho esse problema aí de ciúmes e coisa, porque eu sou um cara bem resolvido. Eu sempre digo isso. Eu sou um cara que dei certo na vida. E invejoso é normalmente o cara que deu errado. E quer queiramos, quer não, eu fiz uma carreira. O Renato, quando eu fui lá fazer uma entrevista exclusiva com ele há 2 anos, antes do Grêmio ser campeão da América, ele me disse, em primeira mão, que queria treinar a seleção brasileira, me disse que o Arthur era craque, que o Luan ia permanecer no Grêmio, me deu um caminhão de informações em primeira mão, numa entrevista de 1 hora e tanto, fez festa quando eu cheguei lá. Eu não tenho nada contra o Renato. Os caras me chamavam de puxa-saco há bem pouco tempo do Renato, que eu elogiava. Então, quando tem que criticar, critica. Quando tem que elogiar, elogia. Igual o D'Alessandro. O D'Alessandro disse para a nossa chefe lá na Grenal, a Marjana, que ele escuta todas as manhãs e que toma ferro lá todas as manhãs. Não é verdade. 80% das vezes ele é elogiado. De repente, os 20% sejam mais carregados. Mas ele é elogiado. Mas tu conhece, não 34 anos, Renato, tu conhece há mais de 37 ou 38 anos. Foi lá pelos idos do Grêmio campeão 82, do mundo. 82, 38 anos. 38. Então, convivo há 34. E aí me diz uma coisa, ele mudou alguma característica dele? Nada. De comportamento? Claro, ele ficou mais maduro, como técnico está mais ponderado, mas
a personalidade dele tem hora que ela sobressai. É. Como ela lá atrás. Então ele não mudou. Então não foi uma Quem figura é que pegava assim. mais tu, Renato? Pegava o quê? Não, ficava com as queridas. O coronavírus? Não, esse negócio de pegar hoje em dia tá ruim. Né? Na época era todo mundo gurida, né? Enfim, inclusive tu também. Eu não pegava Tava no nada. mercado. Feio, pobre, Tava no mercado. ranhento. Tava no mercado. Não Mas tu pegava tinha um microfone aqui. Que tu, Não, que atrás do microfone ninguém te via mesmo. Então, quer dizer, ali tu te valorizava, né? De 85 pra cá tinha microfone, né? Mas antes não, antes era uma maleza. Tu era um né? frequentador do estádio, né? Isso. Então, a gente acompanhava. Eu sei que era teu parceiro. Não vou falar, porque agora não dá mais, não está entre Não nós. está entre nós. Mas eu sei quem era teu parceiro das noitadas. Mas tempo de guri, faz parte, né? Vou dar só as iniciais, Caio Júnior. Pronto. A guri fazia parte, aquele... Caio Júnior devia ser um gurizinho Imagina, bonitinho. Era. o Renato, Todo educado. o Renato é 2 anos mais velho que eu. Então, era Mas tu era Renato, tu, Paulo Roberto, Paulo César, o Renato, Leandro... Leandro Baidega, era Leandro tudo zagueiro, guri. um alemãozinho. Mas era tudo guri da mesma idade, praticamente. Baidega não pegava nada. Bom, É? vamos falar de esportes. Mas é um esporte também, né? Bom, bem Diz divertido, bem Diz que divertido. corresponde a 7 quilômetros. Uma namorada básica. Pô, tá E bom. eu só na esteira, Reg. Kovačini, o Filipão disse uma coisa interessante aí, o Felipe Becker. Conselheiro do Internacional, o Raul Rocha, conselheiro do Grêmio, o Kovačini, técnico de futebol, agora em definitivo, não vai mais ser auxiliar, né? Não. Na verdade, eu sempre fui, ao longo da minha carreira técnico, né? Comecei no Juventude e sempre tive o objetivo de ser treinador. Vou auxiliar só A agora. primeira vez que eu fui auxiliar foi no Caxias, em 2010, no profissional lá, 2010, 11 e 12. Depois tive em 2013 no Juventude, né, também. E agora, no final do ano passado ali, tive aquela oportunidade como interino e como auxiliar. Mas a minha ideia é ser treinador, né, e agora é seguir no profissional, né, não retornar mais para a base e ter continuidade em equipes profissionais. Sabe, o Kovačini, eu ia pegar a deixa do Filipão sobre os que vão arrumar onde trabalhar. Tá? Ali tem o goleiro Lucas, tem o lateral. Além dos atletas, né, tem a comissão técnica, que tinha profissionais muito qualificados, né, e muitos deles começaram lá na Sub-10, trabalharam pra caramba até chegar na Sub-20. Alguns foram promovidos para o Sub-23 no final do ano passado e isso é da sequência e acabaram sendo liberados Quer agora. dizer que se oferecerem uma promoção dentro do Internacional, não aceite. Porque pode ser a morte. Porque assim, são bons profissionais, né, que trabalharam ao longo desse tempo para crescer na carreira e acabaram saindo. Então, O Roxo o Roxo, o Eric, é Cristiano, né? Juliano. Juliano Roxo, o Eric, que é filho do William Roxo. Isso, o Eric, o Manu, que era o auxiliar, que ficou como treinador. O Manu é aquele ex-jogador de São Paulo que jogou no Inter também. Isso. Aí tem o Luizinho, que era o supervisor, o nosso roupeiro, que era o Cavalo na época. Né? Então, são bons profissionais que a gente torce. E tem o preparador físico. Assim como o Eric, na época ali. E depois eu acabei subindo para o profissional. Não, mas saiu mais um. Isso, saiu junto comigo o André Volpe. Volpe. Ele é um profissional que estava no Inter há 23 anos. Ele começou lá na Sub-10 também, percorreu todo esse espaço. Passou pelo Júnior, passou pelo B, chegou o profissional. E hoje, realmente, a gente estava com bastante gente na equipe profissional. O que acontecia? Tanto eu como o Volpe éramos da comissão do ano passado, mas com a vinda do Cudê também vieram mais alguns profissionais e aí ficou um grupo muito grande de trabalho. Né? A gente tinha vários auxiliares de preparação física, vários auxiliares técnicos, né? E não tinha como o clube manter tanta gente. Infelizmente acabaram optando por mim, mas a gente entende. Né? E agora é usar, né, essa saída do clube para dar um passo como treinador, né, para seguir como treinador e definir isso na equipe. Você lembra de profissional. cabeça os jogadores? Não. Lucas. Os jogadores são 5 jogadores que estão acima de 20 anos, que fazem parte do Inter B. Cordo. O Leandro Córdova, o Córdova, Juliano. né? O Juliano é esse Fábio, que estava inscrito no Gauchão. Isso. O Matheus Rodrigues,
O Rafael... Matheus Rodrigues é o mesmo nome do jogador do Aimoré. Centroavante. Isso. Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues, que fez uma boa copinha ano passado no Aimoré, né? Esse centroavante do Aimoré fez um bom início de gauchão, né? Bom jogador. Bom jogador, sim. E o Rafael... Tinha mais o Álvaro. Não, Mas o Álvaro está terminando o contrato, né? Não, o Álvaro é um jogador que foi emprestado para o Náutico e ele fez 5 jogos e 6 gols na Série C do ano passado. É um menino que se destacou bastante no final do ano passado. Só que agora eu acho que ele fez uma operação de joelho. Ele está machucado, está lá no Náutico, já está emprestado. Então, o Inter B, desde o ano passado, já vinha com pouca gente, já vinha com um grupo reduzido, né? Já vem num processo de finalização, acho que há um ano e pouco, né? Só que o ano passado nós estávamos lá e a gente vamos ser campeão, vamos para cima, e a gente sentia que o processo do Inter B ele estava sendo finalizado, mas que era importante para a gente conquistar o título brasileiro, né? E importante que a gente lutasse com todas as forças para representar bem o clube, para brigar, para conquistar o título brasileiro no ano passado. E os meninos entenderam muito bem isso, se dedicaram muito, a gente conseguiu uma conquista. Alguns tiveram acesso à equipe profissional, como foi o caso do Neto, né? Alguns que participaram também, depois fizeram a Taça São Paulo, fizeram o Brasileiro Aspirantes, fizeram a Taça, né? E agora estão no profissional, então entenderam a proposta. Mas, como o Felipe falou, como a direção definiu, eu também acredito que, acho que no máximo, 21 anos no clube, né? E se for até menos, é o ideal. O jogador, até os 20 anos, ele tem que definir, no máximo 21, ele tem que definir se ele vai ser útil para o clube ou não. Às vezes acontece, 21 eu boto porque às vezes acontece o seguinte, tu tem 3 centroavantes de altíssimo nível do futebol mundial no clube, naquele momento, e aí tu tem um centroavante qualificado na base e tu acaba perdendo esse atleta. Mas, em geral, tu já sabe qual jogador tem potencial ou não, só que às vezes tu não consegue colocar ele na equipe principal porque tem muitos jogadores na mesma posição que ele. Mas tu consegue ver lá com 19, 18 anos quem vai ter projeção e quem não vai ter projeção para jogar no clube. Esse é o grande risco do dirigente, né? Raul Rocha. O dirigente, nesses momentos, assim, principalmente início de trabalho, quando chegou o técnico novo, o Cudê, de definir o que vão fazer com os jogadores que vêm da base. Então, isso não é de hoje, é bem antigo esse momento, porque o dirigente ele fica pensando o seguinte aspecto: e se esse jogador aí de 19, 20 anos que eu libero, né, avaliei, ele, olha, não vai subir profissional, porque nós vamos jogar com centroavante assim, o outro trouxemos de fora e tal. Aí ele libera esse jogador e ele vem a estourar muito bem numa outra equipe e tal. E o jogador formado no clube é um ativo financeiro do clube, ele é um valor, é o que o clube faz como expertise do objeto social da entidade. É formar jogadores para fazer um bom time e ganhar títulos e tal. Então faz parte da atividade do clube. E quando ele libera esses garotos, eles têm um risco exatamente de perder ali uma joia rara que pode acontecer. Sem querer te atrapalhar. Ítalo, aquele que jogou no Inter. É Ítalo e Ícaro. Os dois jogaram. Ítalo. No Inter. Tem o Ítalo e tem o Ícaro também, né? O Ítalo... E os dois são bons. Sem querer cortar o Raul, só para comunicar, o Ferreirinha é um caso desses aí. Pode ser. Né? Porque o Ferreirinha passou pelo futebol catarinense, não me lembro o clube, foi o Concórdia, outro clube. Ele passou no São Luís de Juí, no Aimoré. No Aimoré, ficou com nós lá no Aimoré. No Cianorte. Cianorte, São Luís de Juí nem sabia. Aimoré. Não sei se foi no Tubarão que ele passou. Rodou um jogador para ser dispensado. Sim, que já aí, não ia. Teve a oportunidade de jogar uma sub-23, né? No sub-23 lá, fez um monte de gol. Se destacou. Esse campeonato que você jogar, Brasileiro Aspirantes muito bom. Se destacou e agora tem essa confusão. Não, e agora libera. mais jogou profissional. Sou eu, pelo que eu vi dele, eu liberaria o jogador. Agora o Romildo libera o jogador. O jogador estoura no Atlético Paranaense, o que vão dizer do cara? É difícil, o dirigente. Às vezes o dirigente é criticado, mas o dirigente tem que tomar decisão. É difícil. Tem que ter personalidade para isso. E vou me lembrar mais, o Becker, o Internacional, uma determinada época, deve fazer ainda hoje, aliás, faz hoje, né? Tanto o Internacional como o Grêmio. Pega esses garotos e acaba fazendo o contrato, quando o menino atinge ali 18 anos, contrato de 5 anos.
Quer dizer, 5 anos ele tem que ficar com o menino, pagando e tal. Para mandar embora, só naquelas condições da CLT dos lá. 19. Tu não pode mandar embora na mão grande. Eles estão mudando também isso. Mas O aí... Internacional está mudando muita coisa do departamento de futebol. Então, aí é um risco, porque às vezes o jogador não dá o retorno, não desenvolve, tu tem que dispensar. Bom, mas tu tem 5 anos de contrato. O que acontece? Hoje os clubes ficaram um pouco refém da lei, né? A lei, ela faz com que o clube tenha que prender o jogador, porque senão tu acaba perdendo ele. Isso, exatamente. Mas, tanto o E tu Internacional... perde ele 6 meses antes de terminar o contrato. Tu já Pode perde ele perder 6 meses antes. Não, Então, tu tem que se segurar. Mas eu vejo que Grêmio e Inter também não estão mais fazendo contratos longos, né? Eles estão tentando prender o jogador. Se é bom, renova na confiança, rápido. mas mantendo aquela renovação de 1 ano e meio, Sim. né? Levando assim o atleta, né? Para que tu não precise ficar com um contrato longo. Se tu fizer contrato longo com Se ele não desenvolve, muitos tu jogadores, tem que ele não mandar embora. desenvolve, tu tem que... Isso aí deu muita justiça do trabalho dos clubes. Isso, Muita isso. justiça do trabalho. Não, por isso que eu falo. Então é um momento difícil para o dirigente, porque ele tem que ter um grupo de avaliação muito bem. Por isso que clube grande não pode entrar aliás, pouco dinheiro. Por isso que também que às vezes quando tu tem uma, aí eu já botando uma pimentinha aqui na história, quando tu troca toda uma gestão de futebol, mesmo profissional, por que às vezes tu fica com os da casa, com os aqueles a memória, né? Os funcionários da casa têm a memória de tudo que aconteceu. Exatamente por isso, porque se der uma hecatombe ali, sai todos aqueles que vieram lá, o dedo, vai embora, leva todo mundo, perdeu a memória. Perdeu a memória do trabalho, Mesmo do que a memória esteja no computador. Mesmo que esteja no computador, porque o computador não é a cabeça do Cobalcini. É diferente. Que a avaliação é completamente diferente. O computador não sabe aquele O feeling do negócio. não tem o cheiro. Não Ele tem o aceita cheiro. tudo também, né? O computador não sente cheiro ainda. Pode O ouvir a Fábio mira, Matias tem participação até que ponto nessas divisões de base? Porque ele chegou, ganhou o título da Copa São Paulo, se fala que tem uma importância muito grande na integração das divisões de base, que parecia meio a deriva ali, e ele conseguiu meio que dar liga. Até que ponto ele tem participação nessas decisões? Na verdade, o Fábio Matias é o treinador. Né? Treinador. Quem decide, quem gere são os coordenadores, são os diretores. Né? O Fábio, ele chegou ano passado... Mas ele chegou quase com status de cartola, né? Não. Não? Acho que talvez para fora gera isso o REC, mas não. Ele é um cara legal, um cara de uma boa convivência. Não, isso sim. Sim, e ele Eu faz acho muito a importante. função dele. Assim, ele é o treinador do Sub-20, ele fez o ano todo durante... disputou o Brasileiro, disputou a Copa do Brasil, né, e fez uma competição muito boa, que foi a Taça São Paulo, conseguiu um título que é muito importante, que o Inter não conquistava há muito tempo, é um grande profissional. Né? Mas ele não tem tanto essa... Hoje a gestão da base lá está com o Damiani, está com o Rodrigo Lameira, né? E está com o Fabrício Delaix, que é o diretor-geral. Né? Bom, olha aqui, ó, algumas coisas curiosas, né? Curiosas não, o noticiário e as curiosidades. O Anderson Moreira vai fazer 2.300 quilômetros. 2.600, 2.600, já estou dando de lucro. Tá dando trezentinho vou para até ele. acrescentar aqui, então, nos meus alfarrapos. 2.600, então, de Fortaleza a Minas Gerais, dirigindo, para não ser contaminado aí por esse vírus, que Mas pode ele estar tem em qualquer razão, né? lugar. E aí ele vai para a pode parar no janelinha. posto e ser contaminado. A janelinha dele. Só falta ele chegar lá com coronavírus, depois dessa precaução toda. E também os voos estão complicados, né? É cancelamento em cima da Não hora. tem ninguém nos aeroportos. Eu acho que ele resolveu Ninguém. arriscar, dizer, eu vou de carro e com Deus e Nossa Senhora. E já leva o carro dele. Já leva o carro leva o dele. carro dele. O Cruzeiro de Belo Horizonte, essa já era uma demissão que me parecia que já tinha acontecido, mas se noticiou hoje como oficial. Demitiu o James Freitas, que era o auxiliar permanente, tipo assim, um auxiliar já do clube. Ele era no Grêmio, isso. Foi com o Mano Menezes para lá, que levou como acréscimo, porque ele tinha, como você disse, a memória do Grêmio e tal, com o Roger e tudo mais, o trabalho bem feito. Técnico profissional, foi técnico do Guarani, do Paraguai, foi técnico de outros times. Chegou a pegar o Grêmio, como o Colbachini pegou o Internacional. Agora todo mundo aprendeu a falar Colbachini, né? Foi bom ele pegar o profissional, porque todo mundo chamava ele de Cobalcini. Eu era um. E eu também. Eu também chamava ele para ele mesmo aqui. Cobalcini, é mais fácil de dizer. Até mais fácil, né? Mas agora está mais fácil dizer Colbachini. Tá Agora que eu me acostumei, não vem. Bom, o Chiquinho, preparador de goleiros,
se consagrou aqui no Grêmio, foi da seleção brasileira com o Mano Menezes, caiu no Atlético Mineiro. O Gustavo Papa caiu no Brasil de Pelotas. Agora eu não entendo o Brasil de Pelotas. O que o Brasil de Pelotas quer? Aquele time ruim, que não chutou uma bola em gol contra o Internacional, né? E um time ruim que não vai cair e não tem problema nenhum de jogar com o Gustavo Papa a segunda divisão, porque com esse grupo de jogadores, ele tem que reforçar o grupo, não é a comissão técnica. Tu viu qual foi o critério para contratar o Gustavo Papa? Critério financeiro. Nunca vi isso aí no futebol. E o Gustavo Papa, é aquilo que nós estávamos falando antes com o Colbachini, nunca quis assumir. Não, pode trazer outro. Não, igual o Milton Cruz, pode trazer outro. Quando eles assumem, Timblim, né? Então, marchou o Papa. Né? E o Ramon deve ser confirmado como novo técnico do Vasco da Gama. Ele assumiu interinamente e tal, e é o xodó da torcida, e vai entrar no lugar de um veterano que é o próximo a ser demitido. É? É claro. Com aquele time do Vasco, não tem como. Mas ele vai ensinar a bater na bola, ele bate bonito na bola. Ensinar a bater na bola, o Vasco está tentando vai emplacar um presidente lá, um advogado aí, colega, advogado da Marinha Americana. Então tem um apoio forte lá de ex-atletas, enfim, para... O próximo presidente, no lugar do Campelo? É um sujeito com condições, né? Não depende ainda... Não depende do futebol para investir. Do futebol para investir, exatamente. Daqui a pouco pode ter algum bom patrocínio aí na manga, né? Isso aí é interessante. Bom, olha aqui, ó. E a Copa América e a Eurocopa do ano que vem vão ocorrer de 11 de junho a 11 de julho. Então, já tem aí também algumas coisas. E o Mundial de Clubes não sai esse ano, de 2020. E agora, já seria no novo modelo esse ano? Não, seria o ano que vem, né? Eu acho que é 2021. 2021. 2021. Então, está com dificuldades aí. Tá, isso aí eles vão definir os critérios ainda para realização do primeiro Mundial. Vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência falando bastante de futebol. Vamos rememorar os bons momentos do primeiro trimestre, né? Se fosse semestre, ainda a gente teria curtido um pouco mais, né? Teria o Gauchão terminado, já teria começado a Copa do Brasil para Grêmio Internacional, já teríamos aí uma definição da fase de grupos da Libertadores da América. Então é uma coisa interrompida, mas já houve muita coisa. O Internacional já passou por vários processos. E o Grêmio, em que estágio está? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Hoje, Francisco Noveleto, em entrevista para mim de manhã, na Rádio Grenal, disse que não concorda em dar o título ao Caxias. Deu uma sugestão, que o campeão do primeiro turno de 2021 dispute com o Caxias o título de 2020, já que a turma será a mesma e tudo mais. E quando vai disputar? O ano que vem. Aí vale para 20 e 21. Um jogo único. E as Copas? A CLD, Copa do Brasil? Não, isso aí eu acho que seria congelado, como está, porque todo mundo jogou o mesmo número de jogos. Porque o Campeonato Gaúcho não acaba, né? Você vem já sabe. E outra coisa, o Chico diz assim, é muita gente, estão falando em diminuir para 10, agora já estão falando em subir para 14. O Chico, ele disse assim, minha estrela brilhou mais uma vez, o Chico... Agora o Luciano teve azar, né? O Luciano teve azar. Muito azar. Não, mas... faz parte do jogo, né? Isso aí... É o batismo de fogo. Sem culpa não, eu tô dizendo, mas teve azar, né? Eu adoro ele, eu acho um baita presidente. Baita cara. É que ninguém esperava que fosse acontecer uma situação dessa. No caso específico, todo mundo teve azar, né, cara? Eu, no meu escritório... Olha, eu vou dizer mais, o resultado que acaba a ser adotado aí, eu acredito até por decisão da maioria, né? Vamos votar aí os clubes. Ele vai ser entendido por todo mundo, né? Porque não tem uma pessoa em sã consciência que vai criticar. Não podia ser assim, podia ser assim. Mas é que eles vão se reunir. Isso. E aí vão quebrar o pau ali. Isso. Se eles resolverem e fizerem um documento
bem redigido, acabou. Acabou. O azar do Não tem Luciano opção. está em negociar com esses clubes. O que ele vai fazer? Sim. Vai ser um desespero isso aí. Cada um vai defender o seu lado, Rec. É um E a bom segundona desafio. gaúcha, Rec. Como é que os caras vão fazer? Vai parar uns 3 meses. Os caras têm contrato. Esses dependem da renda para pagar o jogador. Mas isso aí eu a conheço o federação- futebol do interior, eu conheço bem. A federação vai ter que encostar algum. O Chico, hoje eu já cobrei do Chico o seguinte: deu lucro de 190 milhões na CBF o ano passado. Vai ter que ajudar os pobres. Não tem outra. Vai ter que ser a seguradora dos clubes pequenos. Vai ter que ser por aí. Né? É. Ou vai quebrar o futebol. O futebol gaúcho, o futebol do interior, ele está quase quebrado. E esse ano Isso aí pode ser que ele quebre. foi terrível. Só falta não ter cota o ano que vem. Aí sim, aí acabou o futebol gaúcho. Não, mas o interior. O ano que vem acho que ainda tem cota. Mas o depois eu não Mas sei. só vai faltar isso. Se não tiver cota o ano que vem. O Becker, Rec e Cobalcini, é uma situação que o Brasil inteiro vai atravessar, as empresas vão atravessar, Não, eu não sou os contra clubes nada que sociais aconteceu. vão atravessar. E isso é uma, como é que chama? É uma corrente. É um dominó, é feito mas dominó. é que a gente está Não, falando tem. especificamente nisso agora. Não, claro, entendeu? estamos tratando Lógico. desse Quem assunto. sabe seja- Mas vai ter que ser uma solução que ela vai encontrar no patrocinador, vai encontrar nos apoiadores, nos clubes maiores, né, que tem mais condições. Eu sou religioso, temente Não a vai Deus. ser fácil essa. Sou religioso, temente a Deus, não desafio Deus. Quem sabe não seja um prenúncio de uma união dos povos, porque não tem mais ninguém mais bacana do que ninguém. Nem Estados Unidos, nem China, nem Inglaterra, nem Espanha. Estamos vendo agora, né? Nem Itália. É tudo igual. O presidente dos Estados Unidos e eu, tu, é tudo a mesma coisa. É pegar o coronavírus, infectar a tua família inteira, os teus Morreu o presidente de avós, Santander. Em Portugal morreu o presidente de Santander. Eu vi hoje. É? notícia assim. Vai fazer o quê? Né? Não tem Coronavírus. dinheiro, não tem nada. Quem sabe não seja o prenúncio de ajeitar as coisas, né? E não tem nem Coreia do Sul, nem Coreia do Norte. O vírus pode ir para onde ele quiser, né? Aliás, é um vírus que é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Um negócio impressionante. Não tem... É o momento de reflexão, É um troço né? O momento das pessoas refletirem, né? Realmente, a sociedade atual, ela vinha num Voracidade. processo voraz e de exclusão, né? Então, tu não pensa como eu, vai para lá. Tu não pensa como eu, não vai ser meu amigo do Face, né? Velho é trapo. Não quero mais falar contigo porque a tua escolha política é uma, a tua escolha religiosa é outra. E aí vem isso aí para dizer o seguinte, olha aqui, ó, vocês estão tudo no mesmo Tudo barco. no aí. mesmo barco. Se E não outra- houver uma junção de atitudes para pelo menos arrumar a saúde aí desse país ou daquele país ou do outro, né, vai haver uma afetação aí que vai pegar a gente. Então, quer dizer, acabou. Então, aquela polarização, e o gaúcho, nós aqui, muito mais que ninguém, tem essa polarização, né? Outro é gremista, outro é colorado. Outro é chimango ou E maragato. normalmente, se é do outro lado, é sem vergonha. Então, acabou isso. Aliás, não é que acabou, né? É um momento de refletir sobre isso. Nós estamos vivenciando aí um momento que tu vai ter que tirar algumas ideias daí para que siga um pouco melhor a nossa sociedade. E aí voltamos para o esporte, né, Roberto? E o nosso esporte do mesmo jeito, né? Não tem mais o canetaço, não tem mais a deliberação, né, goela abaixo, né? Ela tem que ser uma coisa construída a várias mãos com o interesse de todo mundo. E quem é mais pobre realmente tem que ter uma ajuda, um suporte, senão não vai manter os times. Ontem o Luiz Braz, sentado na cadeira que está o Colbaquini, disse uma coisa interessante. O pobre até entra na estatística, pobre de uma convivência na sociedade. Tá? Agora, o paupérrimo que nós temos, ele não disse essa palavra, eu que estou dizendo. Aquele que não entra nem em estatística, que alguns não sabem nem que existe. Esse não entra na estatística. Então, toda a estatística que for apresentada aí tem que multiplicar por 2. Porque aquela história de abaixo da linha da miséria, o que tem no Brasil de abaixo da linha da miséria, e cada vez mais. E tanto o governo sabe que a convivência ela inexiste, que o governo hoje estabeleceu um valor que parece ínfimo,
mas que é importante para quem está passando por uma crise financeira histórica. Vai socorrer com não sei quantos milhões, R$200 para cada um. Eu acho que é Os autônomos. Bilhões. Para acho. autônomo. Para autônomos. Quer dizer, então eles sabem que tem gente que não tem onde cair morto. Que 200 pila ajuda, porque dá para comprar arroz, feijão, batata, ovo. Tá? Não vai comprar carne, porque carne... Além de todo esse problema que o vírus causa, né, de ter que as pessoas ficarem em casa, essas pessoas que são mais pobres são as que mais sofrem, né? Se não tem Porque posto de saúde perto, não tem como pegar Elas- ônibus, porque O acesso à saúde, o acesso a tudo já é... não tem acesso. Né? Já é Não difícil tem, para eles, né? já não Não tem, tem. né? E aí... Só tem uma igreja perto, algumas para te tomar mais alguma aí. E aí eles têm também uma capacidade de conseguir arrecadar um dinheiro menor ainda, porque os serviços ficam cada vez mais reduzidos, então é uma situação muito complicada, né? É um negócio triste que nós estamos vivendo, mas o Felipe Becker falou uma coisa que é definitiva. Os clubes do interior não têm para que lado atirar. Tem que se modernizar. Modernização custa dinheiro. Tem que ter uma infraestrutura. Já fizeram essa nova infraestrutura. Os clubes do interior melhoraram todos os estádios, todos. O Aimoré já tem uma boa infraestrutura histórica. Né? Os gramados já estão muito melhores. Muito né? melhores. Os Então, estádios... eles já fizeram O que deu esforço. para fazer, fizeram. Né? Agora estão fazendo uma estruturação para ter sócios. Né? E aí apregou, o presidente do Aimoré disse ontem aqui, que se tiver uma Série D, eles vão conseguir levar ano todo. E vão Aí tu consegue puxar, pagar menos. E puxa, paga menos para os jogadores, Paga menos, como o Ipiranga e o Brasil, o Juventude e o São José, pagam menos, porque faz contrato de 12 meses. O cara, em vez de ganhar 12, ele ganha 8 ou 7, mas está empregado o ano Mas inteiro. tá o ano Porque inteiro. se tu dividir esses 12 por 4, dá menos que isso aí. Né? E tu não está estabelecido no lugar. Né? Por isso que eu acho que logo ali, nem sei se vai ter espaço para isso, se vai dar tempo, vai surgir a tal da Série E. Vai surgir. A Mas D eu saiu acho, meio Reque, cambaleante. Tá? Mas não adianta surgir Série E, Série D, se não tiver uma cotinha. Eu acho também. Porque não tem cota. Tem que apoiar os times da Série Hoje C, o Série futebol B. vive de cota. A dupla Grenal vive de cota. O São Paulo, o Flamengo. O Flamengo é uma coisa diferente hoje. Flamengo tá mas a cota apavorado. dele é maior. As notícias que vêm do Rio, o Flamengo está apavorado. Se durar 4 meses, Ele tem que pagar os 12. ele tem que pagar os 12 de uma folha astronômica e contratos por vencer. E a gente nem sabe como é que vai ser o Campeonato Brasileiro, Rec. E tu pega a situação da Série C, Série D e uma própria ideia de criar uma Série E, né? Tu tem que apoiar os clubes e tu tem que dar cotas, como o Felipe falou, porque senão fica inviável para o time do interior. Tu pega, por exemplo, um time aqui do nosso interior que vai jogar uma Série E, mesmo que seja regionalizada, ela tem um custo gigante de logística, ela tem um custo do plantel, de funcionários, então para manter um clube é um custo muito alto, né? Então tem que ter uma cota, tem que ter um O apoio. Aimoré fechado, nós temos um cálculo, fechado, sem futebol. Ele custa 300 mil por ano. Tu sabe o que é para um clube interior arrecadar 300 mil? Fechado custa 25 pau por mês. Com futebol... 1.000 ele por dia. Sim. Com futebol ele é já complicado. Imagina tu arrumar 300 mil reais sem nada. Vai dizer o que pro cara? Tem uma pergunta muito boa para o Colbatini, que não surpreende, porque os nossos telespectadores são inteligentes. Quando foi interino, ele foi orientado a usar apenas os profissionais que estavam lá naquele momento, sem poder usar alguém da base? Bruno Neto de Porto Alegre. Na verdade, quando eu fui interino, né, eu assumi o clube no sábado para fazer o jogo no domingo. Né, aí a gente fez o jogo no domingo, recuperou na segunda, recuperou na terça, treinou na quarta. E vocês sabem que o treino pré-jogo, quando está 24 horas do jogo, né, o jogo era em Florianópolis contra o Avaí, o jogo que a gente venceu. A gente fez um treino muito leve, né, porque tu já está no pré-jogo, então eu tive ali 15 minutos para trabalhar. A gente trabalhou para o jogo. Foram 3 jogos, né? Foram 3 jogos, dentro de 7 dias. Empatou né? com o Santos? Vencemos o Avaí 2-0 e perdemos para o Vasco por 1-0. Empatou com o Santos. Isso. E aí a gente jogou com o Avaí na quinta-noite e voltou a jogar contra o Vasco no domingo de tarde. Então o que aconteceu? Tu joga na quinta-noite, a sexta-feira é de recuperação, o sábado a carga ela tem que ser muito leve, né? E então você não muda um conceito, você não muda uma ideia numa semana que tem 3 jogos, porque não tem tempo para te treinar. Para te mudar uma ideia, para te
eu quero adiantar minha linha de defesa, eu quero retomar alto lá em cima. Tu precisa de tempo para automatizar comportamento. O jogador... Senão fica só bonito na Não, entrevista. porque assim, a gente combina aqui, nós vamos pressionar alto e vamos fazer. O jogador, ele faz o que é hábito. Ele vai fazer uma, vai fazer duas, mas o que ele tem como hábito, o que tu treinou, o que tu automatizou, ele consegue fazer. Agora, só conversar e só falar fica difícil, porque aí ele sai para pressionar alto, uma bola sai da pressão e ele fica inseguro. Fura a marcação, ele se sente inseguro. O jogador, ele é seguro naquilo que ele treinou, e como não teve tempo para treinar, a gente teve que dar uma sequência ao trabalho que vinha sendo feito, e não adianta o cara chegar e querer, não, eu vou inventar, eu vou querer mudar tudo, sem tempo para trabalhar. Na minha visão, para te conseguir fazer alguma alteração, tu necessita de tempo, tu necessita de fazer com que o jogador entenda o que tu quer e repetir isso, que crie o hábito, que tu desenvolva o comportamento. Mas havia uma orientação extra? Não tinha orientação nenhuma. Vai que é tua, compartilha. Eles só falaram, vai e faz o jogo do Santos. E aí eles acabaram viajando para negociar até com o Cudê durante a semana. Eu fiz o jogo contra o Avaí, aí o pessoal retornou para o jogo. Eles me falaram, tu deve fazer mais um jogo contra o Vasco. Então eu já estava sabendo que iria ficar um período curto de tempo. A ideia era ficar só o primeiro jogo, depois... Mas foi bom, deu tempo até de brigar com o Sampaoli. Isso aí é currículo. E eu sabia que era encarou o Sampaoli, o que é o baixinho? Foi uma experiência legal. Eu sabia que eram poucos jogos. A única coisa que eles tinham me passado, eles falaram, faz o que tu achar, faz o que tu quiser. Só a gente vai deixar claro para ti que são poucos jogos. Como é que foi aquela briga com o São Paulo? Não, foi tranquilo, porque o São Paulo é um cara muito agitado, ele gosta de apitar o jogo, né? E ele reclama com bandeira, reclama com o quarto árbitro, reclama... Daí eu falei pra ele, fica quieto, gringo. E aí já gerou, ele já ficou louco. Mas aí na hora do jogo e depois do jogo ele, professor, desculpa, sou muito... Ele falou numa boa comigo ali no final, ele é um cara muito legal, ele conversou bem, pediu desculpa até, ele saiu lá do reservado dele, veio ali, me procurou, conversou e foi muito educado, né? Então ele é aquele cara agitado, ele é aquele cara intenso, aquele cara que gosta do time daquela forma, mas que fora ali do jogo me pareceu ser um cara legal. Aqui o Rubem lá do Maitá, Filipão, diz o seguinte: concordo com a ajuda aos clubes, mas vamos lá, esses todos, incluindo os grandes, já não pagam IPTU e INSS, entre outros, e ainda querem mais ajuda? Difícil, né? O IPTU paga. Paga IPTU e paga INSS e paga mais. Paga tudo. O que a Mordebras no futebol, paga a Federação Gaúcha de Futebol, paga a CBF, paga o Borderó, paga a Comebol paga se o tiver, árbitro. Paga árbitro, paga borderó, paga viagem, limpeza, paga alimentação, paga água, gelo. É uma empresa, né? Tem bastante coisa que paga. Não é fácil, né? E emprega Não é bastante fácil. gente. Emprega também. Pega gurias de rua aí para No mínimo, tu botar tem- no bom caminho. É O verdade. Aimoré, no meu tempo, tinha 45 funcionários entre os jogadores. Tu vê? 45 pessoas. São 45 famílias que vivem O no Filipão clube. acabou de dizer aqui, tem um custo de 300 Fechado. mil. Fechado. Então tem outros custos. Água, luz, telefone. E tu não tem um produto para vender, Reg. Tu vai pedir dinheiro pro empresário, tu vai dizer o quê? Tu vende pro tu diz, ô meu parceiro, me ajuda aí. É esse, passa garrafão, entre aspas, né? Então, assim, o presidente não consegue ser presidente. O presidente tem que pensar em pagar a folha todos os dias. Então tu corre, daí tu não dorme, aí tu tem problema de pressão, aí tu engorda, aí tu fuma. É ruim. E aí Eu falei com o Ronaldo ontem, o Ronaldo estava com 17/11 de pressão. Em casa, com Rivotril, com Exordil. Estava desesperado, porque ele não sabe o que vai acontecer ali. E ele tem responsabilidade de ter que pagar os jogadores dele. Ele está obcecado por essa Série D, porque ele quer dar um outro patamar ao Aimoré, e o Aimoré buscava isso dentro de campo. Bom, E Beck, até tava merece- bem, mas tava só uma bem, curiosidade. Tu falaste aí que o Aimoré paga IPTU. Os clubes em Porto Alegre, as Não, a Aimoré entidades paga, a prefeitura não isenta. sem fins lucrativos são isentos do IPTU. Mas a Aimoré paga, inclusive parcelei um grande lá quando eu cheguei lá. O Felipe foi presidente, fala com autoridade. Não, mas Sim, eu posso falar dos São clubes Leopoldo sociais não isenta. esportivos, São Leopoldo entidades não sem isenta. fins lucrativos não pagam Mas deu discussão IPTU. isso aí agora. São Discussão Leopoldo que não tem. tentaram que os clubes... Olha aqui, ó, Igreja exatamente paga. essa dificuldade... Igreja paga? Igreja não paga. Aí é imunidade tributária.
dos clubes é a isenção da lei orgânica de Não, Porto Alegre. lei de Porto Alegre. Lei de orgânica Porto Alegre. né? As igrejas, os templos, não, aí é imunidade tributária, não é isenção. E o dinheiro que entra é limpo. A isenção ela é dada Sim. normalmente pela prefeitura, né, que tem lá uma lei que exatamente... Mas a igreja lei é federal, né? Daí é da Constituição, né, da Constituição imunidade. federal, Nosso Senhor paga. Nosso Senhor Jesus Cristo paga. Mas eu acho que essa é uma situação que ela pode ser resolvida, essas dificuldades de pagar folha, de pagar isso, ela tem que ser pautada junto aos governos locais, às prefeituras. Porque como é que vai fazer o futebol se tu tem que pagar lá um IPTU que é de um ambiente sem fins lucrativos, Sim. que é para retornar só para a população local e tal. Então, quer dizer, isso tem que ser trabalhado e pode ter a força da federação nisso. Aí sim, uma federação tem que ter essa representatividade junto a um prefeito, junto a todas as prefeituras, aliás, do Rio Grande do Sul, né, que pelo menos tire esse encargo do clube. Depois nós pulamos para o Estado, o que o Estado pode tirar? Bom, já que tu não tem como botar ingresso de dinheiro, que tu não tem no mercado tanto... Os únicos que têm dinheiro no mercado são os bancos, né? Que todos os anos eles sempre com lucro. Se falar hoje para o município, o Estado, botar dinheiro no futebol, eles... Não botar dinheiro. A população te corre. Não cobrar. Não. Mas assim, quantos não. clubes tem lá em Moré? O outro é Quer dizer, amador. Não, tem vários clubes amadores com estádios, Sim. em campos enormes. Havaí, Não, tudo bem, Havaí. se tiver atividade lá com criança, faz atividades também com cunho social, para que o município justifique essa retirada Eu tive dessa verba cobrança. municipal porque eu troquei por atividade nas vilas com professores nossos. Isso. Entendeu? Nós dividimos o São Leopoldo em 4, fizemos escolinhas nos 4 locais, e aí a prefeitura me deu uma verba. Eu não posso reclamar. Eu fui ajudado com dinheiro público, né? Mas eu dei essa troca, porque até no entreturno das escolas eles tinham atividade. Sim. Mas eu acho um projeto até interessante. Mas hoje tu não pode mais falar nisso. População, é difícil. O que tem que fazer? Eu acho que é na linha da isenção. E a federação tomar a frente aí, o Luciano, um garoto preparado, né? E vai Não só fazer em um São projeto. Leopoldo, acho que em todas as comunidades. Porque né? esse é o lugar comum. Chega nessa fase, tem que ter dinheiro, tem que botar dinheiro, mas tu não tem dinheiro. Porque tu vai bater nas mesmas portas dos grandes bancos, das grandes empresas, e eles não têm dinheiro para todo mundo. Né? E às vezes eles querem investir mais no marketing mesmo, comercial e tal. Eles querem retorno, né, Raul? Querem retorno. Como é que é com um time pequeno que não Então, vai dar de retorno? quem é que pode ajudar nisso? São as prefeituras, porque ela não está abrindo mão de um dinheiro sem qualquer retorno social. Ela vai ter... Ela faz 500 mil projetos aí, projeto disso, projeto daquilo, que pega o dinheiro da fazenda, o cara, em vez de dar para a fazenda, a empresa devedora, ela bota num projeto social. Então tem formas de fazer. E os clubes, eles podem ser ajudados nesse sentido. Mas tu podia trabalhar lá na federação junto com... Não, eu acho que são coisas que a gente, de exercer aí a história do futebol e de clubes também, a gente tem essa condição de verificar isso. O governo estadual, o governo municipal, ele não vai abrir mão de nada. Ele vai investir naquilo que deveria estar investindo e não está. Então, deixa de cobrar o IPTU. Então, essa é uma forma. É um exemplo que eu dou. O Estado também tem como E o poder municipal tem que usufruir daquela parceria. É claro. São parcerias que tem que ser feitas. Boa noite a todos. Para ti essa aí, Raul. Olha aqui, o senhor Renato continua com sua malandragem e arrogância para a satisfação e felicidade dos gremistas, que chamam de personalidade e o colocam acima do clube. César de Humaitá. Os poderes do Renato são demasiados? Eu acho que não. Tanto quanto o Renato obtém um resultado, vamos falar do último jogo, do Grenal, não tão bom, já vem críticas para ele, do próprio torcedor que o ama, que venera o Renato diuturnamente. Por quê? Porque o torcedor, ele, além de tudo, ele é passional. Ele vai verificar o ídolo, mas ele consegue separar daqui a pouco se não está dando um retorno esperado.
Então, a gente sabe disso. É muito rápido o amor e o ódio aqui do torcedor do Grêmio, do Internacional. Ele ama, mas daqui a pouco, né, se o sujeito não está dando retorno, não vai deixar de amar, mas é aquele rompimento que faz parte, né, de uma separação. 3 grandes ídolos do Internacional. 2 grandes e um que é importante na história do Internacional. O Dunga, não vou chamar de grande Falcão. ídolo. E Fernandão. Dunga, o Fernandão foi técnico. Se quiser, pode incluir o Foi Figueroa. técnico e a torcida já não queria mais, porque não estava pode tendo incluir o resultado. Figueroa. Se quiser, pode incluir o Braulio, Carboni, Exatamente. Carpegiani. O Grêmio teve também. O Mário Sérgio. O Berdan. Foi supervisor. O Berdan ficou pouco tempo. O De Leon, que foi Mário Sérgio. também técnico. Adilson Batista. Adilson Batista, que Não, é ídolo. Não tem, os dois lados. Não tem essa. O torcedor é muito. Ele ama, mas daqui a pouco ele já também. Se o time não está ganhando, é o que faz o futebol. Né? Benhur Pereira está mandando um abraço para ti, Colbachini, e para o Felipe Becker também. Retribui o abraço e Benhur Pereira. grande amigo, Benhur. Benhur Pereira deve estar aliviado com essa coronavírus. Ele não precisa Salvou o passar. Novo Hamburgo. Não, essa Salvou tortura. o Novo Hamburgo. Essa tortura. O Novo Hamburgo tinha 2 jogos em casa e um fora, ou 2 fora e um em casa. Acho que era 2 fora e um em casa, agora na finaleira. Porque o Novo Hamburgo estava no limite, né? Tinha um pontinho de poupança. Ele tá com 6 pontos, né? 6. E o último jogo do Novo Hamburgo é contra o Grêmio. Contra o Grêmio, né? Terrível. Lá no... Mas sabe que o Benhur trabalhou 2 vezes comigo, né? Uma vez eu era diretor de futebol do Aimoré, ele foi meu capitão jogando e subiu o Aimoré comigo como treinador. Então é um cara que eu sou profundamente grato a ele. E eu acho um excelente profissional. E um baita cara, excelente entendedor de futebol, comenta bem futebol. Ele é um cara que tem uma visão muito boa, né? Verdade. Como aqui, interesses já, sondagens, porque quem está em Grêmio Internacional já é analisado, né? É verdade, a gente tem uma visibilidade legal, né? Só que esse é um momento que está tudo muito parado ainda, tudo muito incerto, né? Essa situação do coronavírus, né? É um momento de a gente se preocupar principalmente com a saúde das pessoas. Você foi especulado no Ceará já? Não, pelo menos não que eu tenha escutado. Mas é um momento, principalmente, claro que a gente está sempre atento ao mercado, mas é um momento onde a comunidade, a sociedade de forma geral está muito preocupada com a saúde das pessoas, com a saúde dos pais, né, com a saúde de todas as pessoas que fazem parte desse grupo de risco. Então a gente se cuida muito para não sair tanto para a rua, para não trazer para casa, mas aos pouquinhos a gente vai restabelecendo, né, os contatos, os clubes também vão procurando se organizar para a disputa dos campeonatos nacionais e acredito que a partir daí o mercado começa a se mexer um pouquinho mais. Só uma perguntinha, Rex, se eu puder fazer com o Claro, teve. Tu teve 11 anos no Internacional? Não, eu tive 8 anos, agora foram 7 e teve um ano em 2010. E tu pegou o tempo do André Jardine ali na base do Inter? Eu fiz grenais contra o André, eu estando no Grêmio e o André no Inter, e depois eu no Inter e o André no Grêmio. Então a gente se enfrentou muito. Ah, tá. O André Jardine vem do futsal do Gaúcho, lá do Grêmio Náutico Gaúcho. Saiu três técnicos lá. O menino que estava treinando acho que era o Novo Hamburgo, não. O André Jardine era um. O outro é o Fábio, que estava no Aimoré. Fábio Sanhudo estava no Aimoré. Fábio no Aimoré. E o outro agora, como é que é o Carlos? Sim. Que foi treinador do Ipiranga e estava no esportivo, né? Carlos, não sei se está no esportivo ainda. Está no esportivo. Os 3 saíram do futsal do Gaúcho. Agora, E é da época, então... Nós íamos fazer um balanço e vamos fazer depois do intervalo, mas as 2 maiores proezas do ano não pertencem à Internacional e nem à Grêmio. Pertencem ao Esporte Clube Aimoré. Clube Esportivo Aimoré. Já errei uma vez. Eu já errei uma vez, mas eu falei e já estava me policiando. Clube Esportivo Aimoré. Ou Grêmio Esportivo Aimoré. Clube Esportivo Aimoré, pô. Clube Esportivo Aimoré. Clube Esportivo Aimoré. Ou ao Aimoré. Grande Índio Capilé. Sei até o hino de cor e vai me embananar no nome. Clube Esportivo Aimoré fez as 2 grandes proezas do ano. Meteu 5 num clube estabilizado, como é o Ipiranga, fora de casa, lá em Erechim, e meteu 2-0 no Grêmio. 2-1. O Diego Souza fez no apagar das luzes. Foi no final. Mas deu um chocolate no Grêmio, que se fosse 4 estava bem, porque o melhor em campo foi o Vanderlei. Então as 2 grandes proezas. Aí tem o Caxias, né?
que ganhou do Grêmio. Mas o Caxias chegou numa decisão, um jogo só e tal. Ganhar do Grêmio, envolver o Grêmio e tocar 5 no Ipiranga, em Erechim. Ninguém toca 5 no Ipiranga, em Erechim. Nem Grêmio, Eu nem torci Internacional. na Copa do Brasil, lá, também a Maré fosse mais longe, né? E aí não foi. Ele empatou o jogo ou perdeu de 2 Perdeu 2-1. Tava ganhando 1x0. 2-1. E até. Aquele dinheiro fez falta. Porque ali era 1,5 milhão ali, né? Aumentava mais 600. Então, Mas é do jogo. Claro. Já voltamos. O Rex, eu vou ter... Estamos de volta com o nosso cadeira cativa. Chuchuzinho saiu com a cola, que era um butiazeiro aqui, né? Tava servindo a nossa gloriosa água. Olha aqui, ó. Mostra aqui, Chuchuzinho. Aqui, ó. Para tomar um bom café da manhã, tá? Para esquecer do coronavírus e tal, com essa lata aqui. E aqui tá o patrocinador da nossa caneca aqui, ó. Fábrica Fantástica, né? Tem uma qualidade fantástica. Mas o meu não é água. É? O teu é água? O quê? O meu não é água. Não é água? Não é batizada? É traíra esse Raul. Quer descontar as duplicatas que eu te apresentei aqui dos namoros? Faltou só o limãozinho, Raul. Faltou o limão aqui. Sim, essa é pura é bravo, né? É pra matar Mas é para inspirar os convidados. É para matar os bichinhos. Para inspirar os convidados. Bom, olha aqui, ó, o Rubem lá do Maitá volta para dizer que você foi colega dele na escola São José, no centro. E fala do Caio Júnior também. Instituto Educacional São José. E o Caio Júnior? Sujeito, se não passasse, ganhava um Fuca. O Caio Júnior estudou junto? Sim, o Caio Júnior e o Claudinho. Foi goleiro do Grêmio. Jogou no Juventude também. Cláudio Korzenovski. E o Breno do Banrisul está querendo furar todo mundo aqui. Ele quer saber qual será a novidade. A novidade vai cair no agrado do público e nós vamos apresentar com vagar aqui, sem problema nenhum. Raul, o Grêmio te preocupa até que ponto? Está sentindo cansaço no final? É verificável a olho nu, como já dizia o outro, né? De fácil constatação, não precisa ser entendedor de preparação física e se percebe que o Grêmio chega em um determinado momento do jogo e está faltando um rendimento melhor, físico. Aí alguns atribuem que tem jogadores com um pouco de idade avançada e tal, mas que são craques, né? A gente sabe que são craques. Então, a equação ela tem que ser resolvida pelo Renato, né? Tem bastante opção esse ano, o Grêmio tem mais. Ao longo desses 3 anos, ano a ano vem melhorando o plantel. Agora tem que saber usar as peças corretas, nos momentos corretos e fazer o melhor time, né? Então, mas a gente sabe que também não é uma equação, né? Que chega à conclusão, todo mundo vai chegar à mesma conclusão. Cada um tem uma opinião, né? Agora, algumas estão verificáveis, que já deveriam ter sido substituídos e tal, né? Que são pontuais. Vamos jogar com um sujeito pelo lado direito na frente que volta para marcar, ou vamos jogar com um jogador agudo que sabe fazer gol? Bom, aí o técnico, Cobalquinho, pode falar isso, né? Tem a hora da decisão do técnico. Ele vai ter a vitória ou vai ter a derrota, em razão das escolhas dele. O torcedor tem direito a dar a sua opinião, né? Eu tenho as minhas preferências. Eu preferia colocar o PP e tirar o Alisson, apesar de que ele ajuda muito no meio-campo, né? Mas a opção é do Renato. Então são essas opções assim, que o Grêmio tem que definir melhor, né? Porque os resultados não estão vindo. Esse é o ponto, né? Não estão vindo tão fácil como foi aí o ano passado, o ano retrasado. Olha aqui, ó, o Rubem lembra do slogan do colégio: carnê quitado, aluno aprovado. Mandar um abraço pro Rubem aí, pô, mas legal. Aí Carnê quitado. Era um colégio pago, pagou. Se escorregasse, ficava em recuperação. Olha aqui, ó, sobe para 18 o número de casos confirmados de coronavírus em Porto Alegre, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. São 2 mulheres que têm histórico de viagem para Bahia e São Paulo.
uma de 32 e outra de 72 anos, aí com um risco maior. A Secretaria também salientou que nenhuma morte foi registrada na capital do estado Às vezes, do Rio né, Grande que do não Sul. é nem no contato lá em Salvador ou na Bahia, onde foi, mas em si no avião, na volta, no contato com muita gente que acaba acontecendo, né? O aeroporto hoje, ele acaba sendo um dos locais mais perigosos, né? Por isso que há orientação, o risco de contato. por isso que há orientação para não se viajar, à exceção do Renato. Que daí... O Renato tem corpo fechado? Tem corpo. Não. Tomara. Tomara. Não, mas tem que tomar cuidado, sim. É sério. A Não, coisa tô falando, a brincando, gente mas- brinca porque é nosso, né? Nós, Não, mas- brasileiro, é de brincar. Mas é uma mesmo, situação né? que a gente tem Mas tem que que tá se ligado, cuidar, tem que tá principalmente esperto. para cuidar do próximo. Essa é o momento de mais solidariedade brasileira. É. Esse aqui tem que ser. Aliás, solidariedade também no supermercado, solidariedade no álcool Não. gel. Solidário Porque- é amplo, lato senso. Porque é tudo. as pessoas também entram numa neurose de, né, Eu estava lembrando de hoje, levar né? toda a alimentação, todo o álcool gel, quando não há necessidade. Lembrei até do meu cunhado hoje, o Irineu Fisch, que é o nosso cunhado mais velho aqui, do Felipe, está com quase 70 anos. Tem 3 netos que são apaixonados, grudados nele. Muita paixão. Eles não vivem sem o vô e o vô não vive sem os netos. Só para citar um exemplo da família, para ver o quanto é difícil esse momento. E aí, se aproxima ou não se aproxima? Ah, mas eu não estou com o vírus, não sabe? Daqui a pouco pode estar e não saber. Eu sou filho único, Rec. A minha mãe está dentro de casa. E ela não quer nem que eu visite ela e eu não vou visitar ela. Eu falei para ela, se precisar alguma coisa, me liga, eu deixo na porta o supermercado lá para ti. Pra depois não passa se um sentir gel ali, culpado. pega o negócio e leva. Não, e outra, pode se sentir culpado sem ser. Né? Porque é uma situação ruim, né? Situação difícil. Né? Tu transmitir para o teu pai, transmitir para tua mãe, para quem for, né? Para as pessoas que a gente gosta e está passando, né? Então é uma situação nós já passamos casos bem complicados, mas de parar a sociedade... Eu nunca tinha visto. Eu coloquei no Instagram, quando começou essa onda, no domingo mesmo, antes de Grêmio e São Paulo de Rio Grande, a música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Grêmio e Juiz. Mas como ele viveu há 10 mil anos atrás, ele pode... Ele viu falar mais sobre- coisas. Só para aproveitar esse momento, eu queria só implorar para a população, né, brasileira que não brinque com isso. Não diga que é brincadeira, que é imprensa Nada, que isso fez. é uma bobagem. Isso é uma bobagem tremenda, que a guerra mata mais, que a fome mata mais, porque não sei o que mata mais. Não, isso é bobagem. Tem que respeitar o momento, porque isso aí é uma coisa que mata, deixa, às vezes, tu com uma insuficiência respiratória para o futuro. Eu não sou médico, mas eu costumo ouvir o que estão Se falando. informar, é. Me informar, e não é brincadeira o troço. Eu até no começo engoli um pouco isso aí. Só que depois que nós ficamos sabendo a extensão do problema na Itália, onde as pessoas têm que pedir autorização para sair dentro de casa. 476, Nem com autorização mais. É que a Itália, 476 mortes nas últimas 24 horas. E um país super desenvolvido, né? Primeiro Então, mundo, cara. Primeiro mundo, né? A boa notícia advém da China, que está fazendo assim, ó. Todos os dias tem menos, mas tem bastante. Tem Tá menos. surgindo, mas surgindo em quantidade menor. É. Novos casos. E outra bobagem essa aí, e encorpada, a análise por gente graúda, que a China teria espalhado o vírus para tomar conta do planeta. Está matando a população deles mesmo. Aí é que tá. Vamos se crise matar financeira. primeiro para depois matar o resto. Crise financeira no país deles mesmo. Não, isso isso é aí bom pra tem filme. conspiração. Não, é bom pra filme, né? O filme E a gente fica- começa o vírus fica aqui legal. com a gente, vamos, né? Não tem como. Isso me aí é uma- assusta na nossa população. Agora, que nós tivemos uma gripe espanhola no início do século passado, né, que matou 50 milhões de pessoas. Tivemos uma guerra mundial que matou 60 milhões de pessoas. Tivemos o Holocausto, que matou muita gente. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, que matou de 10 milhões de pessoas. Alguns falam um pouco mais, outros falam um pouco menos. Mas esta aqui não era esperada, nem pré-anunciada, nem nada. Muita surpresa, né? É um Total. negócio assim, mas é deles, é da China. Que nada. Que nada. No outro dia estava na Europa, dali uns dias já estava na América e aí vai. Né? E a maior bobagem que eu vi do nosso meio, o Raí Quadro está se posicionando para falar quando ele tiver ok, já vou chamar porque eu tenho um monitor aqui com o meu retorno. Mas
A bobagem é da Comebol, né? Pagou um vale dizendo que vai começar em maio. Tomara que não vai surja começar, esse milagre. não vai começar. Eu tô louco por esse milagre que o presidente da Comebol acredita. Eu quero que o Gauchão comece agora, dia 15. 15 dias. Mas aquilo ali era para negociar essas outras coisas Eu de sei que Copa sim, do Brasil, eu sei Série que D sim. e o campeão, né? O presidente está sentindo agora as opiniões. Já surgiu a do Eu Noveleiro. tô com pena Eu também. do Acho que Luciano. até vou tomar um mé com o presidente para afogar as mágoas. O Raí Quadros, primeiro cumprimentar pelo trabalho de fôlego aí do nosso departamento de jornalismo, todo mundo se desdobrando, né? E nós aqui não tem esse negócio de folga e tal, a gente tem que informar a população e é para isso que eu estou te convocando aí. Diga mais, Raí, boa noite. Boa noite, Rec, boa noite a todos. Pois é, hoje a Ubra TV interrompeu a sua programação, a gente fez uma alteração na grade, estamos ao vivo desde as 3 horas da tarde, emendamos aí no Cadeira Cativa, agora tu vinha tratando do tema da pandemia, do novo coronavírus no mundo. E no Conexão RS a gente informou que os números atualizados do Ministério da Saúde ainda não haviam saído. Hoje houve um atraso de mais de 2 horas na divulgação desses números e a gente tinha informado um dado preliminar que havia sido informado pelas secretarias de saúde. Eles se juntaram e informaram um dado. Agora, aqui no Cadeira Cativa, a gente vai trazer os números atualizados. Vamos para eles. Casos suspeitos no Brasil. 13.284 casos suspeitos da Covid-19 no Brasil. Casos confirmados, pessoas que estão infectadas, 373 casos confirmados. Então tivemos um novo salto de quase 100 pessoas, 70 do último dado que a gente tinha aqui são 74 pessoas a mais nessa nova informação do Ministério da Saúde. Óbitos, a gente informou, o Ministério da Saúde ainda trabalha com um óbito. Mais cedo no Conexão RS, a gente informou 3 mortes causadas pelo novo coronavírus, todas em São Paulo. E, Rec, é bom a gente mostrar como essa nova pandemia do coronavírus tem afetado o mundo, como tu estava falando, tem afetado o futebol, tem afetado a política também, porque hoje a gente trouxe informação de vários casos que aconteceram de políticos confirmados com a Covid-19. Um deles é o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que foi confirmado com a doença. Também temos a vice-governadora do estado do Ceará, que é a Isolda Sela, vice-governadora do estado do Ceará, também confirmada com a doença. Então, assim, é uma doença que não escolhe a quem, né? É um vírus, todo mundo deve se cuidar. Hoje à tarde, o nosso repórter cinematográfico, Luiz Roberto Santos, andou pelas ruas aí da região metropolitana. A gente percorreu Porto Alegre, Canoas, como a gente pode ver nas imagens que a gente vai colocar aí na tela, que os hábitos daqui dos porto-alegrenses, dos gaúchos, estão mudando, estão diferentes. O pessoal tem seguido as orientações do Ministério da Saúde, tem feito essa precaução, né? Porque as ruas estão vazias, o transporte público está mais devagar também, então a gente tem trazido essas informações aqui e eu gostaria de adiantar já para a tua audiência, Rec, que a gente sabe que é muito grande aqui no estado, que essa programação também vai acontecer a partir de amanhã aqui na Ubra TV. Então, hoje você está assistindo Cadeira Cativa, já se programe. A partir das 3 da tarde de amanhã, a Ubra TV para a sua programação e começa a transmitir ao vivo até às 8h30, emendando aí no Cadeira Cativa, Rec. Muito bem, excelente trabalho aí. Nosso novo diretor, o João Carlos, um grande abraço a ele e cumprimentar aí. Já chegando, apresentando armas. Raí Quadros, obrigado, intervenha quando quiser. Essa integração aí dos 2 departamentos de esportes e de notícias que faz o sucesso da Ubra TV. Já voltamos. Vamos falar da Mesartes, que é espetáculo, né? A Mesartes é o seguinte, a gente tem problemas, a gente tem um dia a dia muito difícil, mas a gente tem que pensar em espairecer. E tudo vai voltar ao normal. E tudo vai voltar a acontecer no melhor lugar, que é a sua casa. Agora você está confinado na sua casa. Se você já tivesse comprado aí
a mesa da Mesartes, de repente estaria usufruindo também com a sua família. Veja o recado aí. Que tal uma mesa de bilhar que também é um móvel e que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesartes, há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimento e cores, para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo. Essas mesas possuem base pedra ardósia mineira 100% retificada, para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores com aço inox, para um jogo sem caimentos. Tabelas com borrachas especiais com um grau de 1,5 milímetros, que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesartes também podem acompanhar tampo para jantar, com um verso que pode ser adaptado para tênis de mesa. Acesse o site mesartes.com.br, escolha seu modelo e solicite seu orçamento. Mesartes, sinônimo de qualidade e experiência desde 1992. É isso aí, Mesartes. E hoje está em voga, sempre estará em voga, Sanar Farmácias. Você encontra completa linha de medicamentos com até 70% de desconto. Faça seu cadastro no programa de benefícios, o Sanar Fidelize. Vá até a Sanar mais perto e garanta ofertas exclusivas chegando até 70%, 80%. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Breve em Santa Catarina. Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca, empresa gaúcha com mais de 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você, faça como mais de 20 mil clientes. Acesse centraldeimoveisrs.com.br, aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. FAC, materiais de construção há 29 anos, referência em construções e reformas, seja para a sua empresa ou para o seu lar. Aproveite na FAC nesse mês de março as promoções especiais da Otto Baumgart. Produtos como Vedacity, Alvenarite, Vedapre e Bianco, com os melhores preços do mercado. FAC Materiais de Construção. Conheça a loja na Avenida Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho, em Canoas. 3415-6100. Presidente Marcelo Medeiros teve seu exame enviado para São Paulo e aguarda resultado que sai na sexta. Situação de saúde do mandatário apresentou importante melhora. A direção espera que haja período de intertemporada antes da retomada dos jogos para a preparação. Sem grupo sub-23, Inter cogita e deve desistir da disputa do Brasileirão de Aspirantes. Agora, jogadores com mais de 20 anos serão integrados ao elenco profissional ou então dispensados. Dispensa é o caso do goleiro Lucas, do Córdova e do meio-campista Juliano Fabro. Está marcada para amanhã uma reunião entre a Federação Gaúcha de Futebol e o Sindicato dos Atletas para tratar a situação dos contratos dos jogadores com a paralisação do gauchão. A federação só vai definir o futuro do estadual após determinação da CBF sobre vagas da Série D e Copa do Brasil. Grêmio tem reapresentação marcada para terça, mas programação pode se alterar, vai se alterar. Para que se apresentar para dispensar de novo? Protocolo está sob análise da direção e do departamento médico. Na sexta, jogadores serão examinados. Ajax e Bayern de Munique preparam propostas por PP para oficializar na abertura da janela. Janela que pode mudar também, né? Porque o mundo inteiro está envolvido nessa situação aí do coronavírus. Everton da Inglaterra sinaliza com possibilidade de fazer investida para tirar Cebolinha do Grêmio, de novo, né? Everton no Everton. Vice-presidentes Cláudio Oderich, Marco Bobsen e o vice-adjunto Luiz Ferrari Júnior estão ainda aguardando o teste para saber se estão ou não com coronavírus. Vamos para o paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família,
cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Fala com o Laíra e o telefone está aí na tela. Panelaço nesse momento no centro de Porto Alegre e também com extensão no bairro Rio Branco. E o decreto de calamidade pública do governo federal foi aprovado na Câmara dos Deputados. Medida ainda precisa passar pelo Senado para entrar em vigor. Isso aí autoriza várias coisas para que o torcedor entenda, para o telespectador entenda, inclusive essa liberação dos duzentinhos que a gente falava aí para o Libera o profissional orçamento. autônomo. Liberou o orçamento. Para os clubes tem aquela do... Né, não viu o Profute. decreto? Não, do FGTS. Né, protelar os 3 meses de pagamento, quando isso era motivo de rescisão contratual, né? É. Se atrasasse o FGTS, poderia rescindir o contrato. E agora também então, o Caxias... se o governo está esticando o prazo, o clube atrasa e não vai ter Aliás, problema. hoje é o único motivo para isso. Né? Sim, perdeu o passe. Por todas as jurisprudências que a gente analisa. Sim. Quando eu era presidente da Memorial, eu era advogado também da Memorial, porque ali a gente acumula tudo. É o único motivo de perder o passe. Perder o direito federativo. Sim, E não aí, pagar o Caxias já não quer pagar o Profute também. O Ferreirinha Como não é que vai levou. pagar se não entra? O Ferreirinha não levou a liminar porque eu sabia que não ia levar. Porque entrou, porque o menino foi treinar na Sub-23. É, Não tem. que é uma extensão quase do profissional no Grêmio. Mas é de onde ele estava. É aspirante. que ali a liminar já é o mérito, né? Ali é Sim, transição. claro, O Inter chama de aspirante e o Grêmio chama de transição. Mas a antecipação de tutela definitiva. Aí o juiz assim, vai né? dar não, agora ele vai instruir o processo, vai ouvir, Sim, né? Mas mas provavelmente não. Colbaquini, fale. Não, só acho que da sequência que a gente estava falando, né? A gente está encerrando o programa, Rec, agradecer o teu convite e agradecer por conhecer o Raul, o Felipe pessoalmente, né? Que é uma grande oportunidade para mim. Não, você é um cara que tem já muita vida no futebol, né? Não vai encontrar dificuldades em continuar progredindo na carreira. Já treinou Juventude, Caxias, o Acabei Internacional, lá no Grêmio. Caxias sendo o treinador mais jovem da história da Copa do Brasil, com 25 anos na época, né? Fiz até um jogo contra o Inter, que foi 3-3. Tu já é veterano, né? Tu já não é dessas novidades aí. Valeu, Colbaquini. Valeu, Boa obrigado. sorte aí. Valeu, Felipe Becker. Valeu, Raul Valeu, Quadros. abraço. Até amanhã. Estaremos aqui amanhã. E Legal, gente. álcool gel.